No domingo passado nós começamos a nossa série e nós lemos o versículo 13, o capítulo 13, o versículo 13 de 1 Coríntios, que diz assim: assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, domingo passado, na primeira parte, nós falamos de fé. Apontamos quantos princípios são necessários para se ter uma vida bem-sucedida. A fé, ela vem por ouvir. Nós ouvimos fisicamente através dos nossos ouvidos e do sentido da audição, mas há um processo de realmente ouvir, e é como se o Espírito Santo, que gera a fé em nós, por outro processo, transmitido de uma forma invisível, incompreensível, muitas vezes por nós. Não é simplesmente você ouvir que vai gerar fé, mas é um processo que a gente não vê, e que vem do Espírito de Deus, que é de Deus, e que Ele penetra em nós, e que Ele vai gerar fé no nosso coração. Se nós estamos debaixo da autoridade de Deus, e em contato com a Sua palavra, e através do nosso relacionamento com Ele, o Espírito faz a gente lembrar aquilo que lemos, meditamos e colocamos aqui dentro de nós. E quando fazemos isso, lemos, ouvimos da nossa própria boca e meditando naquilo que nós estamos lendo, colocando para dentro de nós a palavra, geramos uma tamanha fé no nosso interior, uma fé poderosa. Então eu quero dizer para você, eu quero reafirmar para você aquilo que eu já disse na semana passada. Dentro de você há uma palavra carregada de poder, pronta para sair da sua boca, faltando apenas você puxar o gatilho e descarregar a palavra. Isso é poderoso. A palavra de Deus gerando uma fé tremenda. No seu coração existe uma grande fé. Amém? Esperança é hoje a nossa segunda parte. E você já sabe que nós não começamos com a fé, nós falamos isso na semana passada. Se nós olharmos para o verso mais conhecido da Bíblia sobre fé, nós vamos perceber que somente a fé não é suficiente. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Nós começamos com esperança. A esperança é a razão pela qual nós nos levantamos da nossa cama todos os dias. Nós acordamos, esperamos ter um bom dia, esperamos que as coisas irão melhorar, que algo de bom vai acontecer, irá acontecer. E é isso que acontece. Sem esperança, sabe o que acontece? Nós ficamos travados, nós ficamos paralisados. Não podemos viver uma vida sem esperança, isso é um fato. A definição de esperança é a positiva expectativa do futuro. Então, é um presente de Deus para nós. A gente usa a nossa imaginação e projeta algo bom no nosso futuro. É assim que acontece. A fé está totalmente ligada ao nosso futuro. Bom, eu encontrei um aplicativo de celular na internet em que você carrega a sua foto e o aplicativo te mostra o seu futuro
ou como você vai ser no futuro. Muita gente já postou sobre esse aplicativo. E olha ali como elas vão se parecer no futuro, ou como eu vou me parecer no futuro. E eu tive pensando aqui, eu pensei em te dar uma ideia do futuro da nossa igreja. Vamos lá ver? Olha a pastora Evelina aí. E como ela será no futuro? Opa! Isso, paga aí que fica melhor. Daqui mais alguns anos, algumas décadas, olha como é que ela vai ficar. Tem mais gente aí? Vamos lá. Pastor Tiago, olha como ele é hoje, como ele vai ser no futuro, olha lá. Vamos ver o pastor Tiago no futuro. Uau! Tem mais gente aí? Esse é o evangelista Mauri. Vamos lá. Não mudou nada. O aplicativo não funcionou com ele. Será que ele está vendo isso? Vamos lá. Disseram assim, tem que passar o pastor também. Vamos lá, olha o pastor, vê como ele vai ficar no futuro. Vamos lá? Que beleza. Parece até um ator de cinema, hein? Não, realmente, vamos lá ver como o pastor vai ficar. Misericórdia. Acho que tem outra foto aí, essa aí não está boa, não. Olha. Não mudou nada, não. Alguns de nós têm futuros mais brilhantes do que os outros. Isso é esperança. É a ideia de que a vida amanhã será melhor do que hoje. Você pode não acreditar ou não ser um cristão, mas a esperança é a parte da graça de Deus. Ela vem de Deus e é como um presente para cada um de nós. Porque sem esperança nós não existiríamos. Nós seríamos sem motivação para construir qualquer coisa, ou sem motivação para sonhar qualquer coisa, ou inventar qualquer coisa. A esperança está em nós e distribuímos essas coisas da esperança em nós, pela nossa vida inteira. Nós esperamos que esse corte de cabelo irá me fazer mais bonito. Mês passado eu tive no conselho de pastores e começaram a mexer com o meu tupete. Vê se pode. Nós cortamos o cabelo de uma forma diferente porque nós temos a esperança de ficar mais bonito um pouquinho. Não é, Vera? Nós esperamos que esse emprego irá me fazer mais bem-sucedido. Nós esperamos que aquele cliente irá gostar do nosso negócio. Nós esperamos que o nosso casamento seja firme, sólido. Então, se nós queremos ter uma grande fé, precisamos começar a ter mais esperança.
Em outras palavras, se nós queremos agir e ser uma igreja que faz diferença, nós precisamos nos encher de esperança. Precisamos encher o nosso tanque de esperança ao máximo. Sabe quando você pega o seu carro e você está planejando fazer uma viagem, você encosta na bomba de gasolina no posto e fala assim: olha, enche até o talo, né? Alguém diz até o gargalo, né? E é assim que a gente precisa fazer com o nosso tanque de esperança. É assim para tudo que nós fazemos e devemos começar com esperança. Mas eu sei que a vida faz tudo para roubar e consumir toda a nossa esperança. São os desapontamentos, as feridas, as traições, e aí nós perdemos a esperança. Se nós estamos numa situação em que estamos para baixo e abatidos, se a nossa vida tem sido muito dura conosco, como fazer para levantar o nível de esperança em nós outra vez? Como a gente vai fazer para que isso venha outra vez? Ou em outra situação, se tudo está bem, como estarei preparado para quando a dificuldade da vida aparecer, quando os desapontamentos vierem? Como nós podemos viver uma vida de esperança contínua e crescente? Essa pergunta é muito pertinente, porque a Bíblia não nos promete uma vida sem aflições. Você sabia disso? Jesus mesmo, ele afirmou, ele disse assim: olha, nesse mundo vocês terão aflições. Ele não disse, talvez, ou pode ser que vocês tenham. Ele disse, vocês terão. Então as coisas da vida, elas tentam nos abater, e a maneira como nós reagimos a elas tem tudo a ver com a quantidade de esperança que nós carregamos em nós, que nós temos em nós. Há uma história na Bíblia de 2 discípulos de Jesus, que ao receberem a notícia de que Jesus havia morrido, eles ficaram extremamente desapontados e praticamente desistiram de tudo. Esse texto está lá em Lucas, no capítulo 24, verso 19 ao 21, e eu quero ler com você, e diz assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles, era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia fazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Vejam como aqueles discípulos estavam falando que Jesus era no passado. Ele usou o verbo no passado, e mais ainda, eles diminuíram Jesus e disseram assim: ele era um profeta. Mas a declaração que explica essa reação deles foi o nível de esperança que eles tinham. Eles diziam assim: nós esperávamos que ele era quem ia trazer a redenção para Israel. Eles estavam esperando em Jesus, que Jesus fosse uma autoridade política que iria trazer libertação de Israel do Império Romano. Não é isso que acontece com a gente? Não é isso que acontece conosco? Nós colocamos a nossa esperança em que a política do nosso país vai melhorar. Nós colocamos a nossa esperança de que a nossa condição financeira vai se reverter. Nós colocamos a esperança de que o dinheiro que nós temos irá garantir o nosso futuro. Colocamos a esperança de que o nosso casamento vai se acertar.
também colocamos uma enorme esperança de que quando encontrarmos o emprego certo, então as coisas vão melhorar de vez. Fato é que quando nada sai conforme a nossa esperança terrena, nós começamos a duvidar de Deus. Será mesmo que Ele vai nos abençoar? Será que realmente Ele quer me dar um futuro próspero? Será que mesmo de verdade que Deus se importa? Por isso, quando nós perdemos a esperança, nós fraquejamos na fé. Talvez seja essa a situação de muitos de nós. Eu acreditava mais. Eu tinha mais fé. Eu era fiel nos dízimos, eu servia, estava envolvido na igreja, mas hoje eu já não ligo tanto, nem acredito tanto. Eu posso te dizer que a esperança terrena ela é muito frágil. O que nós devemos aprender é que nunca devemos colocar a nossa esperança eterna em algum lugar ou em alguma coisa terrena. Da mesma forma que a esperança nos eleva, a vida tem os seus modos de nos drenar a fé, de fazer com que o nível da nossa fé baixe. Eu penso que muitas vezes temos a esperança como um balão de gás. Traz esse cheião aí. Ó. Balões, para muitos de nós, nos lembra a nossa infância. Nós vamos ao parque de diversões, brincamos, nos divertimos, nossos pais nos compram um balão como este, e nós ficamos tão alegres, empolgados com ele. Mas no outro dia, a gente guarda esse balão com toda a alegria do coração, feliz. No outro dia acontece uma coisa a gente olha para o balão e a gente vê, olha isso que sobra daquele balão bonito, maravilhoso, que a gente tinha um maior orgulho dele. Você reparou como é que ele vai ficando, ó? É dessa forma que nós vivemos a nossa vida. Nós nos enchemos de uma esperança eterna, que aos poucos a vida vai nos drenando. Nós tínhamos a esperança, a gente tinha a esperança que o nosso casamento, os negócios, a faculdade, mas no final nada funcionou. Então, nós deixamos a vida nos levar. A vida, ela vai drenando
a nossa esperança. Um desentendimento no casamento, um cliente que se foi, a demissão no emprego, a perda de um parente querido, daí passamos a viver a vida dessa forma, murcho, sem esperança, vazio. Então, como vivermos uma vida cheia de esperança em meio a situações e circunstâncias da vida, situações essas que nos machucam, como a gente vai viver essa situação? Olhamos para o rei Davi, no 52, verso 11, Davi, ele escreveu isso aqui, ó: por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. No Salmo 43, verso 5, Davi torna a se expressar, e olha o que ele diz: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Você viu que o mesmo verso, ele aparece duas vezes, iguaizinhos. Eu acredito que Davi passou por coisas assim e constantemente falava para si mesmo para relembrar: ponha sua esperança em Deus. Ponha sua esperança em Deus. Eu não estou dizendo que não devemos ter esperança por um casamento melhor, que não podemos ter esperança por uma oportunidade melhor de emprego, de ter esperança de algo bom para o nosso futuro. Nós podemos esperar por tudo isso, mas nunca devemos colocar a nossa esperança nessas coisas. A nossa esperança deve estar em Deus. Em Deus. E jamais em alguma outra coisa. Podemos esperar por tudo, mas somente esperar por todas as coisas em Deus. Essa é a esperança que ninguém ou circunstância alguma pode tocar. Essa é a esperança que jamais acaba, que jamais se esvazia. O escritor de Hebreus, no capítulo 6, no verso 18 e 19, ele diz assim: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da nossa esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. A esperança terrena, ela é totalmente frágil. A esperança terrena acaba. A esperança terrena nunca será suficiente para nos manter constante. Mas quando colocamos a nossa esperança em Deus, a nossa alma se levanta, nossas forças se renovam, a nossa certeza, a nossa fé sobre o futuro é ainda mais forte. Mas o que acontece com as pessoas? O que acontece com muitos de nós é que quando nós não estamos conectados à esperança eterna, o nosso tanque logo se esvazia. E quando isso acontece, precisamos de nos abastecer de novo e de novo.
Então nós vivemos nesse ciclo durante a semana. A vida vai drenando a nossa esperança, e quando o nosso tanque está vazio, o que acontece é que simplesmente quebramos. Sabe aquele sentimento que você tem quando você se joga no sofá e se sente quebrado, ou diante de uma situação e você tem aquele sentimento de paralisia, e você respira e diz: sei nem o que fazer, sei nem onde começar. E assim, quando o nosso tanque de esperança está vazio. Portanto, como a fé, a esperança não tem nada a ver com a sua personalidade. Oh, pastor, isso é para quem é extrovertido. Não, isso também não tem nada a ver se você é uma pessoa que acorda feliz de manhã. Tem pessoas que levantam de manhã super animada, 5 da manhã já está de pé, não sabe o que faz, vai para a cozinha, prepara o café, levanta, olha, ajuda, limpa uma coisa. Eu não digo de jeito nenhum que essa pessoa é o Marquinhos, mas comigo não é assim. 5 horas da manhã eu quero mais é dormir mais um pouquinho. 5 horas da manhã eu estou virando para o outro lado. Talvez essas coisas que ele faz às 5 da manhã, elas vão acontecer comigo lá pelas 9 da manhã. Não, isso também não tem nada a ver com pessoas que são positivas, ou pessoas que têm melhores condições financeiras, ou pessoas que moram em países com a economia desenvolvida. Ter esperança é possível, e ter uma esperança inabalável é quando colocamos a nossa esperança em Deus. Para concluir, eu quero trazer aqui três ideias para repor o seu tanque de esperança. E se você está anotando aí, né? Vamos lá. A primeira coisa, escolha agir ao invés de ficar parado. Fé, ação e esperança estão sempre juntas, conectadas. Todas as vezes que nós nos deparamos com situações que ficamos paralisados, então o nosso tanque começa a baixar, a esvaziar. Ou todas as vezes que nos deparamos com uma circunstância da vida em que a nossa esperança se perde, nós temos a tendência de parar e ficar congelado. O que acontece é que quando nós não sabemos como as coisas irão suceder, nós então não sabemos nem por onde começar ou o que fazer. Às vezes, seja por falta de opção, ou por ter muitas opções, não sabemos o que fazer. Porque nós não conseguimos enxergar quais as ações estão ligadas ao nosso futuro. Então escolha agir, faça a primeira coisa certa que estiver à sua frente. Não saia aí fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Às vezes as pessoas pensam, o pastor disse que eu tenho que agir, eu vou fazer qualquer coisa que me dê na telha, eu vou começar aqui. Não, faça a primeira coisa certa. Comece a agir. O nosso inimigo quer nos roubar a esperança, não porque ele quer roubar a sua alegria, mas porque a esperança está diretamente conectada com o seu propósito. Se você não sabe o que fazer, por muitas ou por falta de opções, decida pela próxima coisa certa a se fazer. Mas como é isso, pastor? São pequenas coisinhas. São pequenas ações. Peça perdão, se ofereça para ajudar alguém,
ou servir na sua igreja, ajude alguém. Talvez o simples fato de apagar algum contato na sua agenda. Ou, mesmo quando nós não sabemos o que vai acontecer, como isso irá suceder, ou mesmo se você tem medo, mas saiba que esta é a coisa certa a fazer. Talvez você precise se livrar de algumas más companhias, trocar de emprego, e falar com o seu chefe sobre uma ideia nova que você quer implementar lá no seu emprego. Ou quem sabe, contar para alguém um pecado oculto, um pecado secreto. Ou talvez seja passar a ofertar e ser fiel nos dízimos, mesmo quando as finanças estão apertadas. Agindo assim, você vai perceber como Deus nos guia passo a passo. Se você fizer isso, você vai começar a descobrir como Deus vai agir, como Ele está agindo na sua vida, como Ele é importante. Quando você fizer a próxima escolha certa, a próxima coisa certa, e a próxima, rapidamente você vai perceber que a sua vida está exatamente no propósito de Deus. Se nós fizermos isso, com certeza o nosso nível de esperança vai começar a subir, a aumentar novamente. Isso na medida que nós começamos, ou que nós colocamos a nossa esperança em Deus. Segunda coisa, escolha a reposição ao invés da Netflix. Epa! Alguns chegaram até se mexer na cadeira, levantaram o pescoço assim, ó. Pastor, não mexa com a minha Netflix. Quero dizer uma coisa para você, não há nada errado em assistir filmes e séries, mas o que acontece é o que o nosso tanque de esperança sempre esvazia, e é normal. E quando isso acontece, nós devemos escolher por nos repor, ao invés de nos distrairmos e esquecer o que nos aconteceu. O que importa não é o que você faz para repor, mas o que você escolhe para repor. Eu falo Netflix, porque muitos se relacionam com esse aplicativo. É um aplicativo, né? Não sei. É um aplicativo de filmes e séries. Você tem aquela semana difícil, se doando ao máximo, coisas acontecendo, então chega ao final da semana, tudo que você quer é sentar no seu sofá, ou deitar na sua cama e fazer nada. Assistir Netflix, esquecer de tudo, até segunda-feira. Para outras pessoas, pode ser uma substância, álcool, uma droga, a pornografia, uma balada, coisas assim. Mas infelizmente, quando vem a segunda-feira, parece que estamos ainda mais cansados. Isso porque nós não reabastecemos o nosso tanque de esperança. O que repõe o seu tanque de esperança? Fisicamente, academia, caminhada. Intelectualmente, leitura, ou assistir um documentário na TV. Emocionalmente, conversar com alguém, tomar um café com alguém, café com o pastor, por exemplo. Ter uma noite agradável em família ou com a sua esposa. Espiritualmente, cantar, ouvir louvores, canções que falam de Deus,
fazer anotações da Bíblia, assistir um DVD ou uma pregação? Marcos, no capítulo 6, 31, diz assim: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Nós vemos isso várias vezes. Isso são exemplos de como Jesus fazia. Jesus se retirava, ele se reabastecia, e então ele voltava para as multidões. E quando voltava, ele estava cheio. Ele vinha com tudo. E não como nós voltamos na segunda-feira de manhã para o trabalho. Terceira coisa, escolha a adoração ao invés de preocupação. Preocupação é o inverso da esperança. A esperança funciona assim: a esperança olha para aquilo que está ao seu redor e projeta o seu futuro baseado naquilo que Deus é. Você conhece Deus? Uau, Deus é poderoso, Deus pode mudar tudo, Deus é um bom Deus, Deus criou tudo a partir do nada. A preocupação, por outro lado, é assim: a preocupação olha para o seu passado e projeta o seu futuro baseado na sua situação atual. A preocupação funciona como um arquiteto, algumas vezes. Você se reúne com um arquiteto e ele abre a planta baixa do seu futuro. Ei, olha isso, eu vou construir o seu futuro. Eu tenho uma demissão para você, é isso. Você vai perder o emprego, você sabe como a economia está ruim. O seu chefe já veio até falando em cortes na empresa. Eu tenho algumas coisas acontecendo nas suas costas, mas você ainda não está sabendo, mas você vai gostar disso. É seus amigos e sua família rindo de você e conspirando algo contra você. Se lembra quando você errou no casamento com a sua esposa? Ah, você vai odiar isso, mas vai acontecer de novo e vai ser doloroso. A preocupação trabalha como um arquiteto, para que você tire os olhos de Deus e coloque os seus olhos em si mesmo, ao redor de si mesmo. Alguns de nós hoje precisamos chutar a porta e demitir a preocupação. Dizer para ela: vai embora, está demitido. Diga: você não vai construir meu futuro mais. Meu futuro agora está nas mãos de outras pessoas. O problema é que a preocupação é muito, muito barulhenta. E algumas vezes o barulho é tão alto que parece que faz sentido. E soa como nós mesmos falando conosco. Agora, o que nós precisamos fazer é adorar, mais alto do que a preocupação, apontando sempre para Jesus. Interessante que eu, durante muito tempo na minha vida, no meu trabalho, quando a situação estava difícil, e eu estava ali trabalhando e eu começava a cantar. E tinha uma irmã que de vez em quando chegava lá na loja, na empresa, e ela ia conversar um pouco com a gente, e ela via cantando, ela dizia assim: a situação não está muito boa não. O Lúcio está cantando, está louvando. Então o que nós precisamos fazer é adorar o mais alto do que a preocupação, é apontar para Jesus, sempre na direção de Jesus. O apóstolo Paulo, certa vez ele vai chegar numa região
para fazer a sua obra missionária. E ali ele ganha uma pessoa chamada Lídia, e aquele processo ele vai, ministra, ora, e numa das suas saídas para a oração, ele passa pela cidade, pelo centro da cidade, e uma mulher, adivinha, começa a segui-lo. E isso durou uns dias, e aquilo incomodou Paulo, porque ela dizia: eis aí os servos do Deus Altíssimo. E algumas pessoas pensam: poxa vida, ela estava dizendo alguma coisa errada, eles não eram servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo percebeu que tinha algo diabólico naquela mulher. E aí ele voltou-se para ela e repreendeu aquele espírito que estava sobre ela. E aí cessou aquelas adivinhações daquela mulher. E aquelas pessoas que se senhoravam dela, que ganhavam dinheiro com ela, ficaram muito irritados com aquela atitude de Paulo, e foram às autoridades e denunciaram Paulo, e disse: olha, esse homem chegou na cidade, e ele está transtornando essa cidade e tal, porque eles perderam a fonte de lucro com aquela mulher, porque ela adivinhava as coisas, e fizeram com que Paulo fosse lançado na prisão, juntamente com Silas, e eles são lançados lá no mais profundo lugar ali da prisão. Foram algemados, foram amarrados, presos com correntes pelos pés. Atos 16, 25, 26, diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Você consegue perceber? Eu penso que Paulo estava extremamente preocupado. O que iria acontecer com eles? Estava ali Paulo e Silas, presos. O que iria acontecer com eles? Você já parou para imaginar por que prender as mãos, prender os pés, prender as correntes, né? Ali naquele tronco para eles ficarem presos, levar lá no lugar mais profundo da prisão, cerrado as portas, fechado as portas? Por que isso? Eu penso, Paulo começou a ficar preocupado com aquilo. Espera aí, a preocupação de repente começa a tomar conta de Paulo. Mas há um momento nesse texto que diz que, chegando perto da meia-noite, eles não conseguiram dormir porque eles estavam preocupados, e Paulo tem uma ideia, começa a adorar. O texto diz que eles cantavam hinos a Deus. Eles oravam, cantavam hinos a Deus. Eu imagino aqui a esperança de Paulo e Silas se renovando. Eu imagino aqui, eu vejo o tanque de esperança deles se enchendo. E eles acreditando. Olha, eles adoravam a Deus muito mais alto do que a preocupação falava aos seus ouvidos.